No Enem, alguns assuntos de biotecnologia que costumam aparecer nas questões de ciências da natureza são, primeiro, os transgênicos. Abordam a engenharia genética e a modificação de organismos para aumentar a produtividade agrícola e a resistência às pragas. As questões geralmente discutem os impactos ambientais e sociais dos transgênicos, além de vantagens e desvantagens. A clonagem também aparece. Questões sobre clonagem frequentemente tratam dos aspectos éticos e científicos, como a clonagem de plantas para a agricultura ou a clonagem animal e as suas implicações éticas. Também vemos questões relacionadas a células-tronco. A utilização de células-tronco para terapias regenerativas é um tema recorrente. As questões podem incluir debates sobre ética, avanços científicos e o potencial uso no tratamento de doenças. A produção de insulina recombinante A é uma técnica de biotecnologia envolvida na produção da insulina humana recombinante em bactérias para tratar diabetes, que pode ser explorada, discutindo os avanços e benefícios para a saúde humana, por exemplo. Além disso, a biodegradação e a biorremediação, com o uso de micro-organismos para degradar poluentes e recuperar áreas contaminadas, mostrando a aplicação da biotecnologia na sustentabilidade ambiental. E por último, as vacinas e as terapias gênicas. O uso da biotecnologia no desenvolvimento das vacinas, especialmente com o avanço das vacinas de RNA e terapias gênicas para doenças genéticas, pode ser abordado com foco em como essas tecnologias impactam a saúde pública. Desse modo, então, esses tópicos são tratados no Enem com foco tanto nos conceitos científicos quanto nas questões éticas e ambientais. Nas questões de ciências da natureza do Enem, a membrana plasmática é abordada em diversos contextos, geralmente com foco nos seguintes tópicos. Por exemplo, no transporte de substâncias. Questões que abordam osmose, difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo, explorando como as células mantêm o seu equilíbrio interno e interagem com o ambiente externo. Essas questões também podem apresentar situações sobre a entrada de água e íon nas células. Outro tópico relacionado com a membrana plasmática é aquele envolvendo a permeabilidade seletiva. A estrutura da bicamada fosfolipídica e a função seletiva da membrana são frequentemente discutidas, especialmente em questões sobre como a membrana permite ou impede a passagem de certas substâncias por ela. Além disso, tem também o transporte ativo e o transporte passivo, comparações entre transportes ativo e passivo, incluindo exemplos práticos como a bomba de sódio e potássio, que mantém o equilíbrio de íons essenciais para o funcionamento das células, são frequentemente abordados. A fagocitose e a pinocitose também. Processos de endocitose, como esses, a fagocitose, que é a captura de partículas maiores, e a pinocitose, que é a captura de partículas menores, são assuntos recorrentes, especialmente em contextos sobre defesa imunológica e obtenção de nutrientes. A estrutura e a composição da membrana também são assuntos bem abordados. A composição envolvendo os fosfolipídios, as proteínas integrais e as periféricas, o papel do colesterol na fluidez da membrana, pode ser abordada para discutir a sua função estrutural e a sua adaptação em diferentes tipos de células. Além disso, a comunicação e a sinalização celular também envolvem a membrana plasmática. Ela aparece como mediadora da comunicação celular, em especial receptores de membrana e moléculas sinalizadoras. É um tema bem relevante. Questões sobre hormônios ou neurotransmissores podem envolver como a membrana recebe e responde a sinais externos. Esses tópicos são cobrados no Enem com uma perspectiva prática, frequentemente associando o conceito teórico a uma situação do cotidiano ou aplicação dos processos celulares na saúde e no meio ambiente. Mais um tema para você. No Enem, as questões sobre organelas celulares exploram várias funções essenciais das células e como essas estruturas contribuem para os processos biológicos. Alguns dos temas mais abordados são, por exemplo, as mitocôndrias e a respiração celular. As mitocôndrias são frequentemente associadas à produção de energia, de ATP, por meio da respiração celular. Então, questões podem envolver o metabolismo energético, a relação entre mitocôndrias e a atividade física ou a importância delas para organismos aeróbios. Outro tópico está relacionado com os cloroplastos e a fotossíntese. Em questões sobre cloroplastos, o foco está na fotossíntese e na produção de energia para as plantas e também para organismos autotróficos. Questões comuns incluem a importância dos cloroplastos para a cadeia alimentar e a produção de oxigênio e o impacto ambiental da fotossíntese. Os ribossomos e a síntese de proteínas
também são abordados em contexto tanto de células procarióticas quanto eucarióticas. O Enem, por exemplo, pode questionar sobre o papel dos ribossomos na tradução do RNA mensageiro e na síntese de proteínas essenciais para o funcionamento celular. Além dessas, o complexo de Golgi e a secreção celular também são discutidos em relação à modificação, empacotamento e distribuição de proteínas e lipídios. Portanto, questões podem abordar o transporte de substâncias dentro e fora da célula, destacando o sistema de endomembranas e a função do Golgi na secreção celular. Os lisossomos e a digestão celular também são abordados. Eles aparecem em questões relacionadas à digestão e à defesa celular, especialmente no contexto de fagocitose e na degradação de organelas danificadas, o que é chamado de autofagia. O Enem, então, também pode abordar o papel dos lisossomos em doenças genéticas relacionadas ao acúmulo de substâncias nas células. O retículo endoplasmático, o rugoso e o liso estão relacionados à síntese de proteínas, no caso do rugoso, enquanto que o liso é vinculado à produção de lipídios e à desintoxicação de substâncias. No Enem, então, questões podem tratar da função desses retículos em células específicas, como as células hepáticas, que são as células do fígado, ou da importância da síntese de proteínas e de lipídios. Por último, os peroxissomos e o metabolismo de substâncias tóxicas também podem ser abordados. Embora menos comuns, os peroxissomos podem aparecer em questões que discutem a decomposição de substâncias tóxicas, como o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, o H2O2, e a proteção celular contra danos oxidativos. Esses tópicos no Enem muitas vezes ligam o funcionamento das organelas a processos biológicos mais amplos, como o metabolismo, a produção de energia e a relação de células com o ambiente. As questões geralmente são interdisciplinares, integrando o conhecimento de biologia celular com a fisiologia, com a saúde e também com a ecologia. No Enem, as questões sobre doenças causadas por protozoários abordam, em geral, temas relacionados à saúde pública, à epidemiologia e à prevenção. Os principais temas que já apareceram são a malária, com questões que podem abordar o ciclo de vida do Plasmodium, que é um protozoário causador dessa doença, incluindo a transmissão pelo mosquito Anopheles. Sintomas, medidas de prevenção e impacto da doença em regiões tropicais também são assuntos relacionados. A doença de Chagas. O Enem frequentemente trata da transmissão pelo Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, pelo inseto barbeiro. As questões podem envolver o ciclo do protozoário, as formas de prevenção, os sintomas e as implicações socioeconômicas em áreas afetadas, especialmente na América Latina. No caso, a leishmaniose traz questões que abordam a transmissão dela causada pelo protozoário Leishmania e transmitida pelo mosquito palha. O Enem pode discutir os sintomas, como lesões na pele e nas mucosas, além de medidas preventivas e os impactos ambientais, como o desmatamento, que favorece a disseminação da doença. A amebíase vem com questões que podem envolver o ciclo da entamoeba histolítica, transmitido por água e alimentos contaminados. O Enem geralmente trata de medidas de higiene e saneamento básico para prevenir a amebíase e discute os sintomas gastrointestinais causados pelo protozoário. No caso da giardíase, ela é causada pela Giardia lamblia e é abordada em questões sobre a contaminação da água e alimentos. O Enem pode focar na importância do saneamento e das práticas de higiene para prevenir a doença. A tricomoníase é outra doença abordada. Embora menos comum, ela pode aparecer em questões sobre doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, discutindo o ciclo de vida do Trichomonas vaginalis, os sintomas e medidas preventivas como o uso de preservativos. Essas questões no Enem geralmente exploram a biologia do protozoário, causador, o ciclo de vida e o impacto dessas doenças para a saúde pública. Muitas vezes enfatizando a importância da prevenção, do saneamento básico e das campanhas de controle de vetores. Olha aí, moçada, mais uma dica para você. No Enem, as questões sobre doenças causadas por vermes, as eumintises, são comuns e abordam temas de saúde pública, saneamento básico e prevenção. Alguns dos temas mais recorrentes são, por exemplo, a esquistossomose, onde as questões abordam o ciclo de vida do Schistosoma mansoni, que envolve o caramujo como hospedeiro intermediário,
e é transmitido pelo contato com a água contaminada. O Enem explora sintomas como lesões hepáticas, além de discutir a importância do saneamento básico e do controle de caramujos para prevenir a doença. Um outro tópico seria a ascaridíase, causada pelo Ascaris lumbricoides, a lombriga. Essa doença aparece em questões sobre a contaminação de alimentos e água por fezes humanas. O Enem costuma abordar sintomas como obstruções intestinais e destaca a importância de medidas de higiene e saneamento. Também podem surgir doenças como a ancilostomíase, o amarelão. Ela é causada pelo ancilostoma duodenale ou Necator americanus, que é discutido em questões que abordam a penetração larval pela pele ao andar descalço em solo contaminado. Os sintomas como anemia e fraqueza são mencionados, além da importância de práticas como o uso de calçados e o saneamento básico. A tenise e a cisticercose também costumam aparecer. O Enem aborda o ciclo da tênia solium, a tênia de porco e a tênia saginata, que é a tênia do boi, discutindo as diferenças entre teníase, a infecção intestinal, e a cisticercose, quando os ovos da tênia se alojam em tecidos como o cérebro e o músculo. Questões geralmente destacam a importância do cozimento adequado da carne e da higiene. Na filariose, a elefantíase, ela é causada pela Wuchereria bancroft e é transmitida por mosquitos. Ela pode aparecer em questões sobre o inchaço dos membros, a elefantíase, e os desafios de saúde pública no controle de mosquitos vetores em áreas tropicais. Já a oxurose é causada pelo Enterobius vermicularis e é menos comum no Enem, mas pode ser abordada em questões sobre a transmissão por contato direto ou indireto, principalmente entre crianças, e a importância de medidas de higiene. Esses temas são frequentemente explorados no Enem para destacar a importância do saneamento, da higiene pessoal e do controle ambiental na prevenção de omintíases, conectando conceitos de biologia com a saúde pública e o bem-estar social. Mais dicas para você! No Enem, as questões de fisiologia são diversas e cobrem várias áreas do corpo humano e de animais, abordando temas relacionados ao funcionamento de sistemas e à manutenção da homeostase. Aqui, então, estão alguns dos tópicos de fisiologia mais comuns. O sistema cardiovascular é um deles. Questões abordam o funcionamento do coração, a circulação sanguínea, o papel das artérias, veias e capilares e a importância da oxigenação dos tecidos. Além disso, podem aparecer temas como a hipertensão, a aterosclerose e os efeitos do exercício físico na frequência cardíaca. O sistema respiratório também é abordado. O Enem trata do processo de respiração, incluindo a troca gasosa nos alvéolos, a relação entre a respiração e a produção de energia, o ATP, e o transporte de oxigênio e dióxido de carbono no sangue. A influência de poluentes atmosféricos no sistema respiratório e doenças como asma e bronquite também são temas recorrentes. O sistema digestório também é abordado. Questões frequentemente abordam o processo de digestão e absorção de nutrientes, o papel das enzimas digestivas e a importância de uma alimentação equilibrada. Problemas digestivos como a gastrite, úlcera e intolerância à lactose também podem ser abordados. No sistema nervoso, a organização do sistema nervoso central e periférico, o funcionamento dos neurônios, a transmissão de impulsos nervosos e a sinapse são temas comuns. Questões, por exemplo, também exploram o papel do sistema nervoso em processos como reflexos e respostas ao estresse, e doenças como Alzheimer e epilepsia. No caso do sistema endócrino, o papel dos hormônios, glândulas endócrinas e como eles regulam processos fisiológicos como crescimento, metabolismo e reprodução são abordados. As questões podem tratar de distúrbios hormonais, como diabetes e problemas de tireoide, e da interação entre o sistema endócrino e outros sistemas. O sistema urinário e a excreção também podem cair. A função dos rins na filtração do sangue, a formação da urina e o papel da homeostase hídrica e iônica são temas recorrentes. O Enem também aborda doenças renais e a importância da excreção para o equilíbrio do organismo. O sistema imunológico. Questões sobre os mecanismos de defesa do corpo, incluindo a resposta imunológica inata e adaptativa, e o papel das células de defesa, como os linfócitos de fagocitose, podem cair. A vacinação e o combate às doenças infecciosas, como a AIDS, também são temas bem comuns. No caso, também, o sistema reprodutor e a reprodução. Questões sobre o funcionamento dos sistemas reprodutores masculino e feminino, como o ciclo menstrual, métodos contraceptivos e o desenvolvimento embrionário, podem cair. A reprodução humana é discutida em termos de fisiologia, saúde e ética. Há também a possibilidade de termorregulação e homeostase. O Enem explora como o corpo humano mantém a temperatura e o equilíbrio interno, abordando mecanismos como a sudorese e a vasodilatação. As questões podem relacionar esses processos com ambientes extremos ou exercícios físicos.
Esses temas de fisiologia do Enem geralmente ligam os processos biológicos ao cotidiano, à saúde e ao bem-estar, promovendo uma compreensão integrada dos sistemas e suas funções para manter o equilíbrio do organismo. Dá uma olhada nessas dicas. No Enem, as questões sobre ecologia são bastante frequentes e cobrem uma variedade de temas relacionados ao meio ambiente, sustentabilidade e interações ecológicas. Alguns dos principais temas recorrentes são as cadeias e teias alimentares. As questões exploram os níveis tróficos, produtores, consumidores e decompositores, fluxo de energia e a transferência de matéria nos ecossistemas. Também podem abordar biomagnificação e bioacumulação de substâncias tóxicas, como metais pesados e pesticidas. Além disso, os ciclos biogeoquímicos, o ciclo do carbono, do nitrogênio, da água, do fósforo são temas comuns. O Enem discute a importância deles para a vida no planeta, assim como o impacto das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis no ciclo do carbono e o uso de fertilizantes no ciclo do nitrogênio. Sustentabilidade e impactos ambientais envolvem questões que tratam práticas sustentáveis, como reciclagem, a redução de resíduos e o uso responsável de recursos naturais. Também abordam problemas ambientais, como desmatamento, poluição, aquecimento global e alternativas de mitigação. Relações ecológicas são cobradas as relações harmônicas, como mutualismo, comensalismo e desarmônicas, como predação, parasitismo, competição entre os organismos. O Enem pode contextualizar essas relações em ambientes naturais ou em sistemas agrícolas e urbanos. Biomas também podem cair. Questões destacam características dos biomas brasileiros, como a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, abordando a biodiversidade, as adaptações dos organismos e os impactos das atividades humanas, como o desmatamento e a expansão agropecuária. Ecossistemas e sucessão ecológica são também outro tema. A sucessão ecológica primária e secundária são discutidas especialmente em relação à recuperação de áreas degradadas e a dinâmica de comunidades em ambientes naturais e artificiais. Também pode cair tema relacionado com a eutrofização. As questões sobre esse assunto descrevem o processo de enriquecimento de nutrientes, principalmente o nitrogênio e o fósforo, em corpos de água que levam à proliferação de algas e à consequente diminuição do oxigênio. O Enem explora causas como o lançamento de esgoto e os efeitos sobre a vida aquática. A preservação e a conservação da biodiversidade é um tópico também muito importante. O Enem enfatiza a sua importância e a necessidade de medidas para sua conservação, como a criação de unidades de conservação, leis ambientais e a conscientização sobre a perda de espécies. Desequilíbrios ambientais e espécies exóticas estão relacionados. As questões abordam os efeitos da introdução de espécies exóticas e invasoras que competem com espécies nativas e podem causar desequilíbrios nos ecossistemas, alterando as cadeias alimentares e reduzindo a biodiversidade. Esses temas são explorados de forma a conectar conceitos ecológicos ao cotidiano, incentivando a conscientização sobre a importância da conservação e do desenvolvimento sustentável para a manutenção dos ecossistemas e a qualidade de vida no planeta. Bora para mais dicas! Bora lá, ó! No Enem, as questões sobre evolução abordam temas variados que relacionam a teoria evolutiva com a biodiversidade, a adaptação e a genética. Alguns dos assuntos mais recorrentes são, olha aí, teoria da evolução e seleção natural, obviamente. O Enem frequentemente aborda o conceito de seleção natural proposto por Darwin, explicando como as características vantajosas aumentam a sobrevivência e a reprodução de organismos. Questões podem também comparar a seleção natural e a seleção artificial. Evidências da evolução. Questões exploram diferentes tipos de evidências, como as fósseis, a anatomia comparada, a embriologia e estruturas homólogas e análogas, para mostrar como esses dados sustentam a evolução das espécies ao longo do tempo. Um outro tópico é a especiação. O processo de formação de novas espécies por meio do isolamento reprodutivo e geográfico, além de tipos de especiação como a alopátrica e a simpátrica, podem cair. Questões podem então apresentar cenários em que populações isoladas evoluem para formar novas espécies. Mais um tópico para você: as adaptações e a seleção de características. Questões discutem como adaptações específicas surgem para aumentar as chances de sobrevivência e a reprodução em diferentes ambientes, como o bico dos tentilhões de Darwin nas Ilhas Galápagos, por exemplo. A deriva genética e a mutação também podem cair. O Enem também inclui conceitos de mutação e deriva genética como mecanismos de variação e evolução, além da recombinação genética e do papel das mutações na diversidade biológica. Evolução humana
Ela é abordada em questões sobre o desenvolvimento de características como a postura ereta, o aumento do cérebro e ferramentas. As questões podem incluir fósseis e ancestrais do gênero Homo, como o Homo erectus e o Homo sapiens, por exemplo. Também árvore filogenética e classificação pode cair. Questões exploram como os seres vivos são classificados de acordo com as suas relações evolutivas e como as árvores filogenéticas mostram a relação entre espécies. Esse tema geralmente envolve o conceito de ancestralidade comum. Mais um outro tópico, o lamarquismo e o darwinismo. O Enem aborda as teorias de Lamarck e Darwin, geralmente para destacar as diferenças entre o conceito de uso e desuso de Lamarck e a seleção natural, do Darwin. As questões, então, frequentemente pedem para identificar essas diferenças ou mostrar como a teoria do Darwin é a mais aceita. Falando em Darwin, o neodarwinismo e a síntese evolutiva moderna também é um outro tópico. As questões podem abordar o neodarwinismo, que une a teoria de Darwin com os avanços da genética, explicando a evolução com base na variação genética, mutação e seleção natural. Também a coevolução e a seleção sexual. Questões abordam como espécies podem evoluir em resposta às mudanças em outras espécies, como plantas e polinizadores, ou como características sexuais são selecionadas para aumentar o sucesso reprodutivo. Como vocês podem ver, esses tópicos de evolução do Enem são frequentemente apresentados em contexto prático, ligando a teoria evolutiva a processos naturais, biodiversidade e adaptação dos organismos aos seus ambientes. Sigamos com as dicas. Olha aí. No Enem, as questões sobre doenças causadas por micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos e protozoários, são bastante comuns e geralmente abordam temas relacionados à saúde pública, à prevenção e biologia dos agentes infecciosos. Alguns dos temas recorrentes são esses que eu vou falar a seguir. Por exemplo, doenças virais. Questões exploram doenças causadas por vírus como a dengue, zika e chikungunya. Transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, essas doenças são abordadas em relação aos sintomas, formas de prevenção e o impacto na saúde pública, especialmente em regiões tropicais. A gripe e a Covid-19 também é muito relevante. Questões podem abordar a transmissão por vias respiratórias, a importância da vacinação e os cuidados para evitar a propagação, como o uso de máscara e a higiene das mãos. HIV e AIDS também. O Enem discute o funcionamento do HIV, o seu impacto no sistema imunológico e métodos de prevenção, como o uso de preservativos e programas de conscientização. Doenças bacterianas também podem cair. As questões abordam infecções causadas por elas, como, por exemplo, a tuberculose. Ela é transmitida por via aérea e o Enem destaca a importância do diagnóstico precoce, o tratamento e políticas de saúde pública para o controle da doença. Leptospirose, associada ao contato com água contaminada por urina de ratos, especialmente em enchentes, como aquela do Rio Grande do Sul. Questões abordam sintomas e medidas da prevenção. A meningite bacteriana, muito grave. Transmissão, sintomas e importância da vacinação e de medidas de isolamento em casos de surtos. Doenças causadas por protozoários, conforme a gente já mencionou em outros vídeos, incluem questões como a malária, que é transmitida pelo Anopheles e abordada em termos de ciclo de vida do plasmódio, sintomas e prevenção, especialmente em áreas endêmicas. Doença de Chagas também, que é transmitida pelo Trypanosoma cruzi através do barbeiro, com questões que podem envolver o ciclo do protozoário, formas de prevenção e impactos em regiões rurais. Também falamos sobre a leishmaniose, questões que discutem o papel do mosquito palha na transmissão e sintomas associados a ela. Mas também tem-se as doenças fúngicas. Embora menos comuns, algumas questões abordam infecções causadas por fungos, chamadas de micoses, como as micoses superficiais, por exemplo, o pé de atleta. Infecções também mais graves em pessoas imunocomprometidas, discutindo a importância da higiene e os tratamentos disponíveis. A vacinação e a imunização estão relacionadas com esse tema. Questões sobre a importância da vacinação contra doenças causadas por micro-organismos, como sarampo, tétano, a gripe, além do conceito de imunidade de rebanho. O Enem pode discutir como as vacinas estimulam o sistema imunológico e previnem surtos de doenças infecciosas. Os antibióticos e a resistência bacteriana são outro tema. Questões exploram o uso deles no tratamento de infecções bacterianas e o problema da resistência bacteriana devido ao uso indiscriminado de antibióticos. O Enem enfatiza a importância do uso correto desses medicamentos e os desafios para a saúde pública. Também existem as doenças de transmissão alimentar e hídrica. Questões abordam doenças causadas pela ingestão de água ou alimentos contaminados, como, por exemplo, a cólera. Ela é causada pela bactéria Vibrio cholerae, geralmente associada à água contaminada. As questões discutem sintomas, prevenção e o impacto da falta de saneamento básico. Salmonelose é outra doença.
é causada pela bactéria Salmonella, abordada em relação ao consumo de alimentos contaminados e a importância da higiene na manipulação dos alimentos. Sistemas de doenças infecciosas no Enem geralmente ligam a biologia dos micro-organismos aos desafios da saúde pública e às práticas de prevenção e conscientização, reforçando a importância da higiene, do saneamento básico e da vacinação para controlar e prevenir essas doenças. As dicas não param. Presta atenção nessas. No Enem, as questões sobre histologia são menos frequentes, mas temas ligados à função e à estrutura dos tecidos aparecem, geralmente relacionados ao funcionamento dos sistemas do corpo humano e às adaptações dos tecidos para atender às suas funções específicas. Vamos lá. Alguns dos tópicos de histologia mais comuns são o tecido epitelial. Então, questões abordam a função do revestimento e a proteção dos tecidos epiteliais, como a pele e o epitélio de revestimento dos órgãos internos. O Enem pode explorar o papel da pele na defesa contra patógenos, absorção e secreção em órgãos como o intestino e glândulas. No caso dos tecidos conjuntivos, as questões podem abordar os diferentes tipos de tecido conjuntivo, como o tecido adiposo, o ósseo, o cartilaginoso. São exploradas funções como armazenamento de energia, no caso do tecido adiposo, sustentação, no caso do tecido ósseo, proteção e flexibilidade, no caso do tecido cartilaginoso, além da sua importância para a integridade estrutural do corpo. Tecido muscular, com questões que discutem os três tipos de músculo, o esquelético, o cardíaco e o liso, as suas características e funções, como a contração e o papel do tecido cardíaco no bombeamento do sangue, podem cair. Podem aparecer tópicos sobre a importância da contração para o movimento, o controle voluntário e involuntário, a regeneração dos tecidos musculares também. No caso dos tecidos nervosos, as questões podem envolver a estrutura dos neurônios e o seu papel na condução dos impulsos elétricos. O Enem pode abordar a organização desse sistema, destacando a função dos neurônios e das células da glia, além de doenças que afetam o sistema nervoso. No caso, o sangue, como tecido conjuntivo, é considerado um tecido especializado e é abordado em questões que exploram a função dos glóbulos vermelhos, no caso, o transporte de oxigênio, dos glóbulos brancos na defesa imunológica e das plaquetas envolvidas com a coagulação. A integração dos tecidos nos sistemas corporais, através de questões, podem se tratar da organização desses tecidos nos diferentes sistemas, como digestório, respiratório, cardiovascular, mostrando como eles se especializam para cumprir funções específicas. O Enem explora como o tecido epitelial, muscular, liso são fundamentais para o funcionamento do sistema digestório, por exemplo. A cicatrização e a regeneração tecidual também podem cair. As questões abordam o processo de cicatrização nos diferentes tecidos, como conjuntivo, epitelial, a regeneração e o reparo após as lesões. Esse termo está relacionado com adaptações do corpo. Esses tópicos de histologia geralmente são apresentados de forma aplicada, conectando a estrutura dos tecidos às suas funções biológicas e às necessidades do organismo para manter a homeostase, o que torna a biologia celular e tecidual relevante ao cotidiano e à saúde. Bora lá! No Enem, as questões relacionadas à genética abrangem uma variedade de tópicos que conectam conceitos fundamentais da genética com os temas práticos, como herança, biotecnologia e saúde. Aqui estão alguns dos assuntos da genética mais comuns que aparecem nas provas. O primeiro são os heredogramas e a análise da herança. As questões frequentemente apresentam heredogramas para identificar padrões de herança das características genéticas, como herança autossômica dominante, recessiva, ligada ao sexo, entre outras. Os alunos podem ser solicitados a prever a probabilidade da herança de doenças genéticas. Um outro tópico são as leis de Mendel. A aplicação das leis de Mendel, como a segregação e a assortatividade independente, em questões que envolvem cruzamentos genéticos e a previsão de genótipos e fenótipos em descendentes. As questões podem abordar cruzamentos monohíbridos e díhíbridos. Na mutação genética, as questões tratam dos diferentes tipos de mutações, substituição, deleção, inserção e os seus efeitos sobre os organismos, incluindo exemplos de doenças causadas por mutações, como a fibrose cística e anemia falciforme. Na genética molecular e biotecnologia, conforme a gente já abordou em outro vídeo, as questões sobre técnicas de clonagem, terapia gênica, transgenia e produção de organismos geneticamente modificados podem cair. O Enem pode discutir as implicações éticas e sociais dessas tecnologias. Herança multifatorial é outro tópico. Questões que exploram a influência de múltiplos genes e fatores ambientais na expressão de características fenotípicas, como altura, cor da pele e predisposição a doenças complexas como diabetes e hipertensão, são relevantes. Genética populacional, também. O Enem pode abordar conceitos como o equilíbrio de Hardy-Weinberg, frequência alélica e o impacto de fatores como a migração, a mutação e a seleção natural na variação genética das populações. Outro tema da genética são os cromossomos e as aneuploidias. As questões sobre a estrutura dos cromossomos, a distribuição deles durante a divisão celular, no caso mitose e meiose, e a ocorrência de aneuploidias como a síndrome de Down,
que é a trissomia do cromossomo 21, são temas. Os fenótipos e os genótipos também. Questões que exigem a compreensão da relação entre o genótipo, que é a informação genética, e o fenótipo, que é a expressão observável das características, e como diferentes genótipos podem resultar em fenótipos variados podem cair. Ética na genética também. Discussões sobre as implicações éticas de práticas genéticas, incluindo o uso de tecnologia genética em seres humanos e questões relacionadas à privacidade e o consentimento informado em testes genéticos. As doenças genéticas são outro tópico. Questões podem explorar exemplos específicos de doenças genéticas, como a fibrose cística, a distrofia muscular e a hemofilia, discutindo a origem, a herança e o impacto na vida dos indivíduos afetados. Esses temas de genéticas do Enem são frequentemente apresentados de forma contextualizada, ligando a teoria genética a situações práticas, dilemas éticos e problemas de saúde pública, o que promove uma compreensão mais profunda da importância da genética na biologia da sociedade. Bora lá para mais dicas! Vamos lá! No Enem, os tópicos relacionados à botânica aparecem em várias questões e geralmente envolvem a compreensão da estrutura, a função e a diversidade das plantas, além da sua importância ecológica e econômica. Aqui então, segue para você alguns dos temas mais comuns que caem nas provas. Tá bom? Vamos lá. Estrutura das plantas. As questões podem abordar as partes das plantas, como raízes, caule, flores, folhas e os frutos e as suas funções. Por exemplo, a função das raízes na absorção da água e nutrientes e como as folhas realizam a fotossíntese. Um outro tópico é a própria fotossíntese. Esse é um tema recorrente, incluindo a importância dela para a produção de oxigênio e a base das cadeias alimentares. Então, questões podem explorar o processo químico envolvido, como a captura de luz e a conversão do gás carbônico e água em glicose. O terceiro tópico seriam os ciclos de vida das plantas. As questões sobre os ciclos de vida, incluindo a alternância de gerações entre a fase gametofítica e a esporofítica, especialmente em grupos como os musgos e as samambaias, então briófitas e pteridófitas. O Enem pode discutir a reprodução sexuada e as diferenças entre plantas angiospermas e gimnospermas, por exemplo. Outro tópico seria a classificação das plantas. As questões sobre a classificação dos diferentes grupos de plantas, como as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas e as angiospermas, assim como as suas características e adaptações. Isso inclui a distinção entre plantas com flores e sem flores e a importância dos frutos e flores para a reprodução. Outro tópico, adaptações das plantas. As questões podem explorar as adaptações delas aos diferentes ambientes, como desertos, no caso de plantas suculentas, ambientes aquáticos, no caso de plantas aquáticas, e florestas tropicais, no caso de plantas epífitas. O Enem pode discutir como essas adaptações ajudam as plantas a sobreviver em condições desafiadoras. Mais um ponto, relações ecológicas. As questões abordam as interações das plantas com outros organismos, como polinizadores, como as abelhas, as borboletas, e a importância dessas relações para a reprodução das plantas e a manutenção da biodiversidade. Também podem incluir relações como o mutualismo entre as plantas e os fungos, no caso chamados de micorrizas. Ciclo do carbono e ecologia, a importância das plantas no ciclo do carbono, como a gente já falou, e o seu papel na mitigação das mudanças climáticas podem ser abordadas. As questões podem relacionar a fotossíntese com a absorção de gás carbônico e a produção do oxigênio. Também temos o uso e a conservação das plantas, onde as questões podem abordar a importância delas para a alimentação humana, medicina e produção de oxigênio, além da necessidade de conservação das florestas e da biodiversidade. Biodiversidade vegetal, no caso. Genética e melhoramento de plantas, olha só. O Enem pode discutir a biotecnologia e o melhoramento genético de plantas, incluindo o desenvolvimento de variedades resistentes a pragas e a doenças, bem como as implicações éticas e ambientais dessas práticas. Tá bom? Além também da patologia vegetal. As questões podem explorar as doenças que afetam as plantas, como infecções por fungos, bactérias e vírus, e como isso impacta a agricultura e a segurança alimentar. Com isso, então, esses tópicos de botânica no Enem são frequentemente apresentados em contextos aplicados, mostrando a relevância das plantas para o meio ambiente, a economia e a saúde humana, promovendo a conscientização sobre a biodiversidade e a importância da conservação das plantas. As dicas não param. O que é isso, professor? Bora lá. No Enem, também tem questões relacionadas com bioquímica. Costumam abordar os fundamentos químicos que sustentam os processos biológicos. Aqui, então, vão alguns temas para vocês. O primeiro deles são as macromoléculas. As questões que exploram as principais macromoléculas biológicas, como carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, podem aparecer. O Enem pode perguntar, por exemplo, sobre a estrutura e a função de cada tipo de macromolécula. Exemplos de monômeros, como a glicose para os carboidratos e aminoácidos para as proteínas, e as suas funções nos organismos. Um outro tópico relacionado com esse tema seriam as enzimas.
Questões sobre enzimas, sobre a função delas como catalisadores biológicos, incluindo como elas aceleram as reações químicas e a importância do pH e da temperatura na sua atividade. Outro ponto é a inibição enzimática e o papel das enzimas em processos metabólicos. Como tópico ainda de bioquímica, o metabolismo. Questões sobre as vias metabólicas, incluindo o catabolismo, que é a degradação de moléculas para liberar energia, e o anabolismo, que é a síntese de moléculas, com foco em processos como a glicólise e o ciclo de Krebs, podem cair. O papel do ATP como molécula de energia e sua produção durante a respiração celular também. Outro ponto, fotossíntese. Questões que envolvem o processo bioquímico da fotossíntese, incluindo as reações da fase clara e da fase escura, no caso envolvendo o ciclo de Calvin, a importância dela na produção da glicose e o oxigênio e a sua relação com o ciclo do carbono. Outro tópico, os ácidos nucleicos. Questões sobre a estrutura e a função do DNA e do RNA, incluindo a relação entre DNA e genes e a síntese de proteínas, a importância da replicação do DNA e da transcrição e da tradução do RNA na expressão gênica. Outro tópico, o equilíbrio ácido básico, com questões sobre o pH, buffers biológicos, tampões biológicos, e a sua importância na manutenção da homeostase nos organismos. O Enem pode explorar como o equilíbrio ácido básico afeta, por exemplo, os processos biológicos. Também hormônios e mensageiros químicos estão envolvidos. Questões sobre a bioquímica dos hormônios e como eles atuam como mensageiros químicos no corpo, incluindo exemplos de hormônios peptídicos e esteroides, por exemplo, assim como suas funções. No caso, nós já mencionamos também a biotecnologia. Questões que envolvem a aplicação da bioquímica na biotecnologia, como a produção de medicamentos, alimentos transgênicos e técnicas de engenharia genética, incluindo o uso de enzimas em processos industriais, podem cair. A nutrição e o metabolismo energético também. Questões sobre como os nutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas são metabolizados pelo organismo para gerar energia, incluindo a relação entre a dieta e a saúde. Outro ponto é as doenças metabólicas. As questões que envolvem doenças que têm uma base bioquímica, como diabetes, a fenilcetonúria e como desequilíbrios metabólicos podem afetar a saúde. Todos esses temas de bioquímica no Enem são apresentados frequentemente e em contextos práticos, conectando conceitos químicos e processos biológicos à saúde humana, o que ajuda a entender a importância da bioquímica na biologia e na medicina. Temos mais dicas para vocês. Olha aí. No Enem também, a classificação dos seres vivos é um tema recorrente, que pode incluir diversos aspectos relacionados à taxonomia, biodiversidade e características dos grupos de organismos. Aqui estão para vocês alguns dos tópicos mais comuns que caem nas provas. Vamos lá. O primeiro deles, reinos dos seres vivos. As questões podem abordar os principais reinos, como animal, planta, fungo, protista e monera, as suas características e suas diferenças. Os alunos podem ser questionados sobre as classificações, como os critérios utilizados para separar os organismos em diferentes reinos. Entendeu? Outro tópico, características dos grupos. As questões que exploram as características dos grupos de organismos, como por exemplo, os animais vertebrados e invertebrados, as plantas angiospermas e gimnospermas, os fungos e as suas particularidades em relação aos outros reinos. Mais um tópico, a taxonomia e a nomenclatura. Questões sobre os sistemas de nomenclatura científica, como o sistema binominal de Linneu, e que utiliza o gênero e a espécie para identificar organismos, já caíram e pode cair de novo, obviamente. O Enem pode perguntar sobre como os organismos são nomeados e classificados. Mais um tópico, a classificação filogenética. As questões que discutem a classificação dos seres vivos com base em suas relações evolutivas, incluindo a construção de árvores filogenéticas, é um ponto importante. O Enem pode explorar como as relações entre diferentes grupos de organismos são estabelecidas. Mais um tópico, a biodiversidade e a conservação. As questões sobre a importância da biodiversidade e os conceitos de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção e as estratégias de conservação são importantíssimas. O Enem pode abordar como a classificação dos seres vivos está relacionada à preservação da biodiversidade. Como um sexto tópico, as características morfológicas e fisiológicas. As questões podem explorar as características morfológicas, como a forma e a estrutura, e as fisiológicas, como as funções e os processos, que ajudam na classificação dos organismos. Isso pode incluir adaptações ao ambiente e como essas características influenciam a sobrevivência. Mais um tópico para vocês, os micro-organismos e as suas classificações. As questões sobre a classificação de bactérias, de vírus e outros micro-organismos, incluindo as suas diferenças e semelhanças em relação aos organismos multicelulares. O Enem pode questionar sobre a importância deles nos ecossistemas e na saúde. Mais um ponto, domínios da vida. Questões que tratam de 3 domínios da vida, bactérias, árquea e eucária, e as suas características. O Enem pode explorar as diferenças entre esses domínios em termos de estrutura celular e modos de vida. Mais um ponto, relações ecológicas.
Questões sobre como a classificação dos seres vivos está relacionada às suas interações ecológicas, como o predatismo, o parasitismo, o mutualismo e a competição, por exemplo. Isso pode incluir a importância dessas relações para a biodiversidade e os ecossistemas. Esses temas de classificação dos seres vivos no Enem geralmente são apresentados de forma contextualizada, enfatizando a importância da biodiversidade e das relações evolutivas entre os organismos, o que promove a compreensão da complexidade da vida na Terra. Olha aí, mais dicas para vocês. No Enem, as questões relacionadas à embriologia abordam principalmente os processos de desenvolvimento embrionário, a formação dos diferentes tecidos e órgãos e as implicações evolutivas desse desenvolvimento. Aqui, a seguir, estão alguns dos tópicos mais comuns que podem ser abordados nas provas. O primeiro deles é o desenvolvimento embrionário. Então, questões sobre as etapas do desenvolvimento embrionário, incluindo a fertilização, que é a fecundação, a clivagem, a gastrulação e a organogênese. O Enem pode perguntar sobre como essas etapas levam à formação de um organismo multicelular. Outro tópico seria a gastrulação e a formação das camadas embrionárias. Questões sobre a gastrulação, onde se formam as 3 camadas germinativas, que são a ecto, a meso e a endoderma, e as suas respectivas contribuições para o desenvolvimento dos diferentes tecidos e órgãos podem cair. Também, relacionado com a embriologia, a metamorfose e o desenvolvimento. Questões que envolvem os diferentes tipos de desenvolvimento, como o desenvolvimento direto e indireto, que é a metamorfose, especialmente em grupos como os anfíbios e os insetos. O Enem pode explorar como esses processos de desenvolvimento se adaptam a diferentes ambientes. Um outro ponto seria o desenvolvimento comparativo. Questões que abordam a comparação do desenvolvimento embrionário entre diferentes grupos de organismos, enfatizando as semelhanças e diferenças que podem fornecer evidências de evolução e ancestralidade em comum. Um outro ponto seria a influência de fatores ambientais no desenvolvimento. E aí tem-se questões sobre como fatores externos, como a temperatura, a nutrição, podem influenciar o desenvolvimento embrionário, bem como os efeitos das substâncias teratogênicas que podem causar malformações. Prosseguindo, clonagem e o desenvolvimento, conforme já comentamos em outros vídeos. Questões sobre as técnicas de clonagem e as suas implicações, incluindo clonagem de organismos e clonagem terapêutica também. O Enem pode discutir as questões éticas e científicas relacionadas com essas práticas. Além disso, genética do desenvolvimento. Questões exploram como os genes controlam o desenvolvimento embrionário, incluindo a expressão gênica, os fatores de transcrição e a importância de genes reguladores no desenvolvimento. Um oitavo tópico relacionado com isso, a embriologia humana. Questões que abordam o desenvolvimento humano, incluindo a formação dos principais sistemas do corpo durante a gestação, as fases do desenvolvimento fetal e as implicações para a saúde também são relevantes. Anomalias congênitas também. As questões sobre elas e as suas causas podem incluir fatores genéticos e ambientais e a importância do acompanhamento pré-natal para prevenir ou detectar problemas durante esse desenvolvimento. A própria evolução e o desenvolvimento pode ser assunto de questões que discutem a relação entre a embriologia e a evolução, como a teoria da recapitulação, a ideia de que o desenvolvimento embrionário recapitula a evolução, e como isso foi refutado e modificado ao longo do tempo. Bom, esses tópicos de embriologia no Enem são frequentemente apresentados em contextos aplicados, mostrando a importância do desenvolvimento embrionário para a biologia, a saúde e a compreensão da evolução, o que ajuda os alunos a relacionar a teoria ao cotidiano. Bora lá para mais dicas! No Enem, as questões relacionadas à zoologia abrangem uma ampla gama de tópicos, incluindo a diversidade dos animais, as suas características, comportamentos e interações ecológicas. Aqui estão alguns dos assuntos mais comuns que costumam aparecer nas provas. Então, o primeiro deles seria a classificação dos animais. Questões sobre a classificação dos seres vivos, incluindo os principais filos do reino Animalia, como os artrópodes, os moluscos, os anelídeos, os cordados, etc., e as suas características distintivas. O Enem pode abordar a importância da taxonomia na organização da biodiversidade. Um outro ponto seria a anatomia e a fisiologia animal. Questões que exploram a estrutura e a função dos diferentes sistemas, como o circulatório, o respiratório, o digestório e o nervoso em animais. Os alunos podem ser questionados sobre adaptações anatômicas e fisiológicas que ajudam os animais a sobreviver em seus ambientes. O terceiro ponto seria a reprodução e o desenvolvimento. Conforme a gente já comentou em outro vídeo,
questões sobre os diferentes modos de reprodução, assexuada e sexuada, e o desenvolvimento embrionário de diferentes grupos de animais, incluindo as diferenças entre o desenvolvimento direto e indireto, estão relacionadas com esse ponto. Comportamento animal também. Questões que abordam o comportamento dos animais, como os instintos, a aprendizagem e a socialização. O Enem pode, por exemplo, discutir como o comportamento influencia a sobrevivência e a reprodução dos animais. Já comentamos também um pouco sobre as relações ecológicas, as questões sobre as interações entre os organismos e o meio ambiente, incluindo a predação, o parasitismo, o mutualismo e a competição. O Enem pode explorar como essas relações afetam a dinâmica dos ecossistemas. O ciclo de vida e metamorfose, também já comentamos um pouco, as questões sobre o ciclo de vida de diferentes grupos de animais, como os insetos e os anfíbios, incluindo a metamorfose e as fases larval e adulta, podem ser abordadas. As adaptações e evolução, com questões que discutem como os animais se adaptaram a diferentes ambientes, como essas adaptações estão relacionadas à evolução. O Enem pode abordar a seleção natural e também a especiação, conforme já vimos. Biodiversidade e conservação também. Questões que enfatizam a importância dela biodiversidade animal e os esforços de conservação. O Enem pode discutir a ameaça da extinção de espécies e a importância da preservação dos hábitats. No caso da zoogeografia, as questões que exploram a distribuição dos animais pelo planeta e os fatores que influenciam essa distribuição, como clima, geografia e ecologia, são relevantes. Doenças em animais, questões sobre doenças que afetam os animais, as suas causas, como patógenos, e impactos dessas doenças na saúde animal e na saúde pública. Todos esses tópicos de zoologia, pessoal, no Enem, são frequentemente apresentados em contextos aplicados, promovendo a compreensão da importância dos animais na biodiversidade, ecossistemas e saúde humana. Os alunos são incentivados a relacionar a teoria à prática, reconhecendo as interconexões entre os seres vivos e o meio ambiente. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Nós conversamos aqui bastante sobre citologia, biotecnologia, protozoários, verminoses, fisiologia, ecologia, né? Também falamos sobre evolução, microbiologia, própria histologia, genética, botânica, bioquímica, classificação dos seres vivos, embriologia e zoologia. São dicas importantes que eu peguei para vocês aí das últimas provas e espero que você fique tranquilo aí para mandar bem nessas ciências da natureza no próximo final de semana. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.